Bom, muito obrigado ao engenheiro Leonardo, né? Que eu já estou chamando de Léo, a gente já fica amigo das pessoas assim. Na hora que conhece, Brasil é assim, né? A gente conhece a pessoa de manhã, 3 horas depois já é amigão. Então já estou chamando de Léo aí. Obrigado pela participação. Obrigado à ABES também, né? Que você está aqui representando a ABES Nacional. Obrigado, ABES, pela gentileza de permitir que você estivesse aqui e nos enviar. Aqui chama o professor Carlos Henrique, né? Que vai apresentar ali a palestra, enquanto eu falo um pouquinho dele. Assim, Carlos Henrique é uma pessoa que, para mim, é mais fácil de falar, estou mais perto, conheço há mais tempo, né, do que os outros palestrantes. Uma pessoa que tem uma formação já bastante sólida, desde a graduação em Engenharia Civil na UFBA, até o doutorado aqui, né, na Ciência dos Materiais. Mas eu digo sempre que a grande característica dele é a busca incessante dele pelo conhecimento, pelo estudo, né? É a pessoa que eu conheço, que mais tem vontade de aprender até hoje. Então, isso é muito inspirador para nós todos. E é um prazer ter o professor aqui para falar um pouco para a gente dessa questão do envelhecimento, da gestão do envelhecimento das estruturas, porque, como a gente já viu aqui nas apresentações, a gente já tem estruturas que estão merecendo esse título de estruturas idosas, né? Então, a gente precisa também pensar nela, precisa nas novas e também nas idosas. Carlos, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Emerson. Emerson, além de excelente profissional, professor da UFES, ex-aluno, é primo também. Pai dele, irmão de minha mãe. Bom, mas inicialmente eu quero parabenizar a Adelso. Cadê o Adelso? Porque não é fácil montar um evento desse, não. E a Adelso é que carregou o fardo todo, inclusive de viabilizar, né, determinados custos. Parabenizar o engenheiro Ceuto e o professor Ceuto, ele não me conhece, mas eu o conheço que só de live, na época da pandemia, do CTL lá com o Roberto Souza, sua, assisti 2, depois assisti outra e recentemente assisti uma sua também, porque eu simpatizo muito a construção modularizada, a construção industrializada que você trabalha, porque desde 65 eu estou dentro de obras. Eu formei em 68 na nossa UFBA, né, excelente universidade, aqui Daniel leciona. Então, eu fui muito tempo engenheiro de obras, e aqui em Sergipe. Alguns prédios, fábrica, tal, essas coisas todas. Eu devo ter, não como você, que você deve ter milhões de metros quadrados, mas eu acho que já fiz mais de 150 mil metros quadrados e eram construídas em prédio, em fábrica, até pontes, essas coisas da vida da gente, não é? 68 e 65, meu pai comerciante, também construtor, já estava colado nele, e na época que eu me formei era disputado o engenheiro. Só 3 engenheiros civis foram diplomados, eu, Fausto e Antônio Nascimento. Então, era o secretário de obras da época, o doutor Paulo Barreto, que o governador era Lorival Batista, adulando os nossos pais para que viéssemos aqui para Sergipe. Eu mesmo não queria vir para cá, queria ir para Belo Horizonte. Eu tenho um tio que tinha uma construtora e fazia obras associativas, condomínios residenciais. Tio de Emerson. Infelizmente, teve um acidente e ele morreu no último período. E aí, a força do pai, né, para a gente também, aceitei, sem concurso, 10 salários mínimos, expediente de 7-1, ou seja, 8-12, e como tinha fiscalização em obra de interior, carro, praticamente doado pelo Estado, que era um Fuscão, com quilometragem que quase dava 50% do salário, então o engenheiro era pago decentemente. E no Estado só tinha engenheiro mesmo rodoviário, que quem liderava a engenharia era o DR, era o começo da atual CEOP, chamava-se COED, Comissão Estadual de Obras Públicas, no CONDESE, que era o conselho. E daí passei lá uns 3 anos no Estado e em 69 entrei também na Escola Técnica para ensinar no curso de edificações. Fiz um erro, né? Deixei a Escola Técnica e fui para a UFES, num concurso público em 70, a pose, né? A pose faz diferença. Também, desculpe, Daniel, mas a pose, porque se eu tivesse continuado na Escola Técnica de 69 até hoje, esse ano que me aposentei,
a coisa teria sido outra do ponto de vista de valor de aposentadoria. Mas não vem ao caso, não é? Opção de vida. E eu passei um tempo, uns 27 anos na UFS, engenharia civil, professor de 20 horas, não é? Porque eu vivia dentro de obra, dentro de construção. Então, e também fiz mestrado em engenharia de produção, na própria UFBA na época. Então, minha cabeça era muito de obra, mas sempre gostei de estudar. Não é? Eu sou filho que, na época, meu pai chegava em casa, pô, esse menino, perdendo tempo, vai trabalhar, pô, perdendo tempo com o estudo. Imagina um pai dizer isso. Não é? Mas, comerciantes de sucesso, chegou a ser o 4º contribuinte de ICMS do estado de Sergipe. Capacidade comercial que eu não tenho não consegui ter nem um terço da capacidade de meu pai, homem que só tinha o 1º grau, super inteligente, super direito, e que tem muita filosofia de vida que eu aprendi e agradeço bastante a ele. Então, o professor Ceuto, o engenheiro Ceuto, eu conheço à distância. Gostava muito da Encol. A engenharia civil sergipana, ainda hoje imobiliária, o modelo é Encol. Inclusive, por um curso que teve dos engenheiros da Encol, depois que a Encol fechou. Né? E na USP, né? O professor Paulo Heleno ia muito, Varran Golpiang, que é o atual reitor, e era professor de materiais de construção, eu também professor da UFS, visitava muito, ele fez um trabalho aqui em fibra, que eu tinha um cunhado que tinha uma fábrica de fibra, então tem muita história para contar que eu não vou perder tempo aqui, só parabenizar o engenheiro Ceop e não estar presente ontem, que eu estava em Alagoinha, né, vendo um conjunto de 150 casas e outro conjunto de 300 e poucas casas, né, claro, com alguns problemas de patologias, obras novas. Eu fiquei até impressionado, só chamando a atenção da engenharia atual, inclusive os engenheiros alunos que estão aqui, não é? Lamentavelmente poucos, não é? Pelo esforço que a Delso fez, mas eu fiquei impressionado ontem, o nível de exigência do consumidor. A Cínica, olha, o pessoal está furioso quando teve uma reunião logo na entrada. Eu digo, poxa, deve ser uma branca fila da mãe aí dentro. Obra nova, entregue, ocupando recentemente. Fissuras que eu não vi na parede, eu não vi. Porque tem uma pintura de textura na parede, fissura que eu botei o fissurômetro, aí quando o engenheiro da obra mostrou, e a Cínica mostrou, não chegava a 0,4 milímetros no fissurômetro que você consegue. Eu digo, não é possível. Eu pensava que as fissuras que tinham externas, que estavam mostrando, porque teve o problema da passagem de água, fica marrom, mas não, o nível de exigência é esse. E você tem uma construção lá também industrializada, cada 4 dias é uma casa, parede de concreto, e o outro é um sistema meio misto, você tem alvenaria de concreto, né? E a cobertura de concreto, inclusive com a parte pré-moldada protendida, que é o caminho hoje, não dá mais, colega Ceuto, eu também tenho uma experiência de pré-moldado no começo da vida, eu botei uma indústria de pré-moldado, porque eu passei 1 ano e meio em Salvador, na indústria de laje Volterrana, como estagiário e tal, e aí eu trouxe para aqui, e cheguei a montar uma fabriqueta aqui Mas é difícil concorrer com formiguinha, e é difícil a tese que o senhor defende do problema tributário. Não é? Você tem todos os impostos e mais o IPI, um absurdo. Então o pré-moldado, não sei, pensei que tivesse melhorado, foi um pouco inviável pela política tributária do governo. 10% em cima do produto, na avaliação dele, como aqui, 5% de prestação de serviço, que teoricamente seria em cima da mão de obra, mas a prefeitura daqui, ele considera 60% mão de obra, 40% o resto. Então é 3% da obra para a prefeitura. Então tem uma carga tributária que pesada. Mas o que é que eu sempre digo, como engenheiro de produção? Preço é igual, lucro mais custo. Não é? A forma aritmética básica. Preço é o mercado que dá. Tem jeito. Para você ter lucro, tem que trabalhar no custo. Para trabalhar no custo, é modernizar. É inovar tecnologicamente. Tirar a mão de obra. Essa é que é a verdade. Aí os esquerdistas, vamos dizer assim, mais ofendidos, tirar a mão de obra. Rapaz, eu vou tirar uma mão de obra que paga R$1.000 por mês, que não tem habilidade nenhuma, que não mantém um mínimo de dignidade da família,
e vou pagar a um profissional habilidoso na construção industrializada, normalizada, no mínimo o dobro. Aí eu pergunto, o que é mais social? O que é mais social? Fazer uma obra rápida, que vai atender a demanda, a um custo menor, com a mão de obra socialmente, vamos dizer assim, adequada, né, satisfeita. Essa discussão de social, não sou nem esquerda, nem sou direita, eu sou Brasil para frente. É bom deixar bem claro isso aqui. E essa discussão, de vez em quando, ideológica, eu tenho com algumas colegas e colegas da universidade, quando a gente almoça. Então, parabéns, professor Cioto, conheço bem sua palestra. O professor Daniel é uma referência para mim, particularmente. Excelente pesquisador, deu para ver, né? É fera nisso aí. É a liderança do projeto de durabilidade no Nordeste. Eu tive agora uma experiência em Recife que eu pensava que Recife estivesse bem desenvolvida nessa área. Não está, não. Você só encontra um trabalho de mestrado de mapeamento ali naquela avenida que se agora o nome, até isso. Não estava, não está. É tanto que eu lhe consultei, tal, eu indiquei, mas não consegui sensibilizar o calculista para incorporar a filosofia de durabilidade. Eu estou exatamente com o Daniel. Difusibilidade de cloretos está para a durabilidade, me corrija se eu estiver errado, assim como FCK está para a resistência. Então não dá mais. O LD, que o professor Daniel falou aqui, da FIP, do FIP para 2020, o judiciário já está cobrando. Então, hoje, quando eu entro na perícia, minha cabeça é LU, LS e LD. Foi como eu cheguei, não é, para um retrofit, obra de mais de 100 anos, dá para fazer amostragem no concreto desse. Eu disse, rapaz, não dá, eu só entro peça por peça, andar por andar, e fazendo tudo que tem. Eu sou doido, eu sou bacharel em direito, pô, fiz direito, não sei para quê, mas fiz. A única coisa que se viu quando fiz direito foi meter medo. E minha mulher diz, e ficar preguiçoso. Mas é o medo que gera a inibição. Medo é muita responsabilidade, uma perícia, rapaz. Muita. Eu vou mostrar aqui algumas coisas. Então, professor Daniel é uma referência e parabéns, porque eu passei 53 anos de vida acadêmica, professor. São raros professores de universidades, de maneira geral, principalmente públicas, que têm capacidade empreendedora. E parabéns que o senhor tem. Tem cognição profunda, excelente pesquisador, super respeitado. Está aí, liderando agora as normas na área de durabilidade, que não tinha nada. As práticas recomendadas do IBRACON, que vão virar normas, segundo o senhor falou aqui, trabalho seu de empreendimento. O laboratório de durabilidade em Salvador não tem, olha lá, fora IPT, Nordeste não tem. Não é? A dificuldade é essa dificuldade de mudar a cultura da nossa engenharia civil. E uma prova está aqui. Parabenizo todos que estão aqui e lamento os que não estão, porque a realidade hoje é diferente. E nós temos um juridiquês forte. Eu sempre digo, quem desenvolve a engenharia civil não é a engenharia civil, é o judiciário. O exemplo é o Código de Defesa do Consumidor, repare como mudou. E agora é a norma de desempenho. Como o professor falou, norma de desempenho não é norma jurídica. Claro, não foi feito pelo legislativo, nem pelo judiciário, que o judiciário não é para fazer norma, né? Quem deve fazer norma é o legislativo. Ou seja, não é norma jurídica, mas tem presunção forte na cabeça dos magistrados de regularidade. Tem presunção de regularidade. Ou seja, é uma lei, tem força de lei. Não é tanto que Emerson é perito judicial e repare, se ele duvida que ele faça uma perícia desatendendo uma norma. Não dá, pô. É lei, né? E aí essa coisa vem. Então, existe essa responsabilidade forte com relação à durabilidade a partir de 2013. Eu construía até 2013, professor Cioto. 2014, depois que eu entrei no doutorado, resolvi sair de construção, né? Porque construção, aqui, como era empresa pequena,
Eu sempre dizia, quando eu entro na construtora, eu deixo a engenharia na porta, porque lá dentro o problema é pura gestão. Gestão econômica, gestão tributária, gestão de pessoal, gestão financeira, gestão dos pepinos e correr atrás de recebimento, de faturar e ficar pensando no próximo empreendimento para manter a estrutura. Você tem pouco tempo para fazer engenharia. Aí eu dizia, quando eu saía da construtora, eu pegava a engenharia na porta para ir dar aula na universidade. E aí na minha cabeça eu digo, eu não posso deixar ser professor, que eu gosto de estudar e gosto de fazer engenharia. Tudo bem, engenharia de produção, eu fiz mestrado em engenharia de produção. O que é engenharia de produção? Não é gestão e tecnologia. Não é? Mas o que é que a gente faz dentro de obra? É quase 100% de gestão. E muitas vezes arrisca tecnologia. Pelo menos aqui no Estado. Só que tem o juridiquês aí na frente. Então, parabéns, professor Daniel. E o Leonardo, eu conheci recentemente, mas já conheço há algum tempo indiretamente, porque eu tenho 2 ex-alunos, feras, brilhantes, habilidosos em ensaios instrutivos, que é o Isaú e o Francisco. O Leonardo está aqui, que trabalham hoje lá na PI com vocês. Então, o IFES, porque eu fiz doutorado. Entrei no doutorado aqui no Departamento de Engenharia de Materiais e era na área de cerâmica. No meio do caminho, assistindo as palestras no Rio Grande do Sul, conheci ensaio não destrutivo. Eu digo, eu quero saber negócio de cerâmica, de tijolo, essa coisa de pobre, eu vou é para isso. Isso é que precisa na construção civil no Estado. E aí, consegui convencer lá a pró-reitoria, não sei o quê, com a orientadora, de mudar para ensaio não destrutivo. Aí a universidade, a gente topa, desde que você compre os equipamentos. Porque nós vamos pedir, mas demora. Digo, eu topo. Aí comprei ultrassom, pacômetro, essas coisas. Na época a gente tinha umas perícias pela consultora e viabilizei, porque eles são caros, a nossa realidade. E são esses equipamentos que eu usei na tese e hoje usando aí no mercado com a colega, que também é ex-aluna, muito habilidosa, nas perícias que elas fazem. A luta hoje, Leonardo, essa é a ideia que eu lhe dei. Incorporar já na gestão da produção. E não só na gestão da manutenção. Ontem, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, com o diretor técnico de uma consultora daqui, muito amigo, e ele disse, olha, rapaz, você tem tanta obra de concreto, né? Por que não investir, pelo menos nesses 2 equipamentos? Que você vê logo os problemas maiores e resolve logo durante a produção. Ele se animou e até disse, eu vou comprar. Eu digo, tudo bem. Você compra, a pessoa lhe dá o treinamento junto com o seu engenheiro e cria esse núcleo dentro da empresa. Rapaz, você está aqui com 450 obras de concreto, impressionante. Então, o que é 200 mil reais? O que é dar um treinamento? Então, Leonardo está fazendo um trabalho no Brasil todo e que é elogiável. Parabéns pelo trabalho. Bom, mas vamos ao que interessa. Minha palestra vou ser curta, eu gosto de falar, mas vou ser mais objetivo. Falava muito de geriatria. Como um evento é de modernização, eu acho que tem um pouquinho nisso aí, na parte de envelhecimento. Só que meu foco é relativo às inspeções, não é? Não é aquela gestão complementar. A ideia é exatamente essa. E não quer ir? É melhor. Aponta, obrigado. Vivendo e aprendendo aí. O aprender é vitalício, viu, pessoal? Bom, esse é um escopo rapidinho. E qual é o objetivo final que eu tenho dessa... Repare bem, é minha opinião. Eu acredito nisso, com a visão de engenheiro civil e com a visão de bacharel em direito. Eu não entendo, está dissociado nessa interpretação. E qual é o objetivo? Colocar multidisciplinariedade nas inspeções, na gestão, né? Principalmente as idosas. Monitoramento, poxa. Ontem, a decisão que a gente tomou é térmico, está na cara que o problema é térmico. Está fissurando e está gerando problema, é térmico.
Vamos acreditar no 10 - 5 por grau centígrado para fazer os cálculos. Rapaz, tem instrumento tão fácil de a gente botar e ficar monitorando isso um tempo, que ainda bem que conseguimos com o condomínio um time para fazer tentativas e erros de avaliações. Eu quero botar extensometria contínua, essa coisa toda. Aí surgiu, inclusive, por exemplo, uma perícia numa marquise aqui conhecida de Aracaju, lá, o Parque Aquático, tem um balanço razoável que era do Estado, 1969, quando ela foi construída. Dá para fazer perícia numa estrutura dessa no olho? Só vendo a fissurazinha? Não dá, pá. Não dá, tem que catar tudo. Porque ali tem corrosão, ali tem balanço, ali tem que... É diferente, é nessa coisa. E o monitoramento, extensometria, eu usei muito, em perícia de ponte. Então você chega na ponte do Rio do Sal, botou o estrenguente, ficava coletando as deformações, quando entra uma caçamba de 20 toneladas, a viga desce, sai, a viga sobe. É um sobe e desce o dia todo dia, num ambiente agressivo e com fadiga, e podendo gerar fadiga. E aí vai. Inspetores de estruturas, então, com cognições e habilidades multidisciplinares, tanto estruturais, geotécnica e corrosão. Dá para... cara vai fazer uma perícia, tem nada de corrosão. Qual é a graduação de engenharia civil que ensina de corrosão? Não é? Nenhuma, pelo menos as que eu conheço. Não é? Você tem um curso de Química Geral no primeiro semestre para cumprir tabela e depois mais nada. Engenheiro civil estudante foge da química como o diabo foge da cruz. Essa aqui é a verdade. Olha, no doutorado eu tive que estudar 14 disciplinas. E se tirasse menos de 7, era a letra lá, não sei de quem, 2, caía fora. Me lembro bem que o curso de corrosão, veio um professor da UFRJ, era de manhã a esposa dele na prática e de tarde na teoria, de segunda a sexta. Na segunda deixou uma prova. Essa prova tirou metade dos engenheiros civis presentes. Quem não estudou durante a semana se ferrou. E rigidez do curso era essa, a regra do jogo era essa. Se quiser, vá. Se não quiser, deixe para outro. Bom, então, vamos adiante. Eu vou adiantar mais isso aqui. Então, algumas razões técnicas, eu vou passar um pouco daqui. E uma coisa, por exemplo, vários países, aqui é Singapura, né? Você tem normas jurídicas e normas técnicas obrigando em inspeções, não é só, primeiro, ser engenheiro civil, claro, óbvio, né? Porque aqui nós temos uma norma que, a depender do tempo, é técnico, é arquiteto, para fazer perícia, norma da BNT, né? Aquela que tem a 1 e tem a 2, mas lá, como em outros países, eu trouxe esse porque foi esse que nós trabalhamos num curso que eu participei lá com o pessoal do Ibracon, de inspeção de estrutura, daquele Programa Nacional de Edificação Segura, isso em 2016, que a gente pensava que o Congresso ia aprovar a certificação do inspetor. Então eu ia para São Paulo a cada 15 dias, durante 6 meses, e fiz o curso. Só que o Congresso está lá e até hoje não aprovou essa certificação. E o que é que diz Singapura e outros países? Precisa do engenheiro estrutural, é evidente, para fazer uma perícia, pelo menos isso. E agora eu vou mais além. Além do estrutural, ele tem conhecimento de corrosão. Se não tiver obra velha, vá de junto com o cara de corrosão, né? Que é muita responsabilidade. E aqui, isso eu peguei recentemente, porque eu fico acompanhando. Depois daquele problema de Baem, principalmente, eu acesso muitos os sites internacionais, FIP, assino a ACI. Adianta procurar a BNT, a norma para trabalhar com recuperação? Não adianta, não tem nada, tem agora as suas práticas, não tem nada. São os livros que traduziram as normas europeias, principalmente do Eurocode, lá de 90, que a gente usa, mas agora o ACI você paga um valor razoável por ano e tem acesso a tudo, inclusive curso. Então você paga uns 5 mil por ano. Aí eu sempre digo, não é melhor fazer do que ficar pagando um bocado de entidade aqui do Brasil, que a gente não tem uma relação benefício de Goiânia. Aqui eu pago quando precisar, não é? Lá eu pago a anuidade.
sou sócio, essa coisa aí. E isso a gente tem esse conhecimento. Mas, Daniel, aqui em Sergipe não precisa desse conhecimento todo, não. Já cheguei a essa conclusão. Muito estudo, não tem mercado ainda cultural para esse estudo todo, não. Mas, aquela coisa, como eu tenho muito medo, né, do risco jurídico, né, que não deixo, né, porque eu preciso, né, para sobreviver, a feira, vamos dizer assim, já está garantida há tempos, mas ficar parado é depressão por inutilidade. É fazer o que gosta depois que está velho. Né? É por isso que eu estou aqui nessa condição. E aqui um jornal publicou agora, recentemente, isso tem pouco tempo, janeiro de 2022, a condição, a conclusão de uma inspeção numa ponte lá nos Estados Unidos, né, que o departamento, que a imprensa solicitou ao judiciário o direito de saber a causa do desabalhamento da ponte. Em resumo, a perícia foi feita em novembro, em janeiro a ponte caiu, matando gente, como sempre. O problema é não matar, se matar... E aí o jornal estampa a conclusão do relatório. A condição física geral é ruim, conforme indicado pelas classificações de condição. Conclui o relatório. Aí o jornal, apesar desses achados, nenhum reparo imediato foi solicitado. Ou seja, perícia, se passar batido pelo risco iminente, está lascado, se morrer. O problema é ver o risco iminente. É o primeiro trabalho de ver o grau de risco iminente. E aqui tem esses casos que você conhece, que é quase unanimidade internacional, com um laudo feito 2 anos antes, não é isso? Num prédio que o apartamento do primeiro andar, 5 milhões de dólares, e do último andar, 15 milhões de dólares, que não era falta de dinheiro para manutenção, e que, lamentavelmente, engenheiro sozinho fazendo a inspeção, 40 anos depois que a lei, na época, até o acidente, permitia, não é? Ele fez um cadastro de fotos de corrosões visíveis. Não era estruturalista. Passou batida onde? No capitel embutido. Capitel de laje plana, que é uma tecnologia que não é nova, é mais de 100 anos. A nossa ponte do Imperador aqui tem quantos anos? Mais de 100. É laje plana, só que os capitéis aqui são externos. E eu acho que é obra tombada, todo prefeito faz manutenção. Pelo menos todo prefeito que assume faz sempre manutenção. Coisa rara aqui, mas naquela ponte do Imperador fazem. E aqui o capital, coitado, era embutido. Você só vê as fissuras por cima, tem que quebrar os pisos. Por baixo você pode ver uma umidade. Aí não viu. Essa que é a verdade. E aí, o que é que tem agora? Aquele núcleo americano, né? Não é de fazer norma, mas de avaliar tragédias como o colapso das torres gêmeas, etc., né, que a gente chama aqui de NIST. É uma força-tarefa que tem engenheiro geotécnico, engenheiro estruturalista, engenheiro de corrosão, engenheiro forense e até cientistas sociais para fazer a anamnese. Né? E aí, olha o que é laje plana ali. Né? Laje plana, bonito. Arquiteto, se arquiteto, por ele, botava a laje flutuando no ar, no tepilar. Então, é bem interessante do ponto de vista arquitetônico. Eita, peguei besteira aqui. Do ponto de vista arquitetônico, a laje plana. Né? E essa laje plana sem vigas. Né? Nós temos feito lajes planas aqui em Aracaju, é o que mais se faz ultimamente nos prédios, porque você ganha no mínimo andar. Só que aqui ainda tem vigas periféricas, e aqui é pior do que lá, porque aquela laje plana e não eram protendidas, eram convencionais. As daqui são protendidas, que eu reputo uma coisa um pouco pior. E aqui, um professor lá, não sei da onde, nos Estados Unidos, arquiteto,
Ele mostrando, inclusive, com umas animações nos protótipos que ele fez, carregando uma estrutura com laje plana e uma estrutura com viga controvetando. A laje plana tira muito a estabilidade lateral. E foi o que fez lá. Desabou pela laje plana, nos capitéis ali perto da piscina, a obra toda ligada, rompeu na conexão com a primeira torre, dobrou o comprimento de flambagem do pilar, que já tinha corrosão, e puxou o primeiro prédio. E aí gerou o colapso progressivo, onde a laje plana fez diferença. Então o cara morreu esmagado como um pastel, não teve a menor chance de ficar embaixo do buraco se tivesse uma viga. Morreu por esmagamento. E além do mais, o contraste no Taboão, a gente usa muito aqui, a laje nevurada, que é essa aqui de baixo, a técnica de construção que a gente faz convencional. O cara chega para cortar as ancoragens, dos cabos de ancoragem, depois de algum tempo, esse usou até maçarico para cortar. E essa de baixo é um radier, né, protendido. Aqui de Aracaju, essa foto foi eu que filmei, numa obra recente, levando os alunos para visitar, que aqueles cabos de ancoragem passaram no mínimo 6 meses em volta do prédio, porque esperando fazer a calçada. 6 meses não, 3 meses, esperando fazer as calçadas. Encharcado, chovendo, corrosão, poxa, entrando. Deixando o cloreto entrar, quer dizer, não dá para fazer isso. E aqui é um depoimento recente da presidenta da Força Tarefa, que está investigando lá nos Estados Unidos o desabamento daquele condomínio residencial lá próximo de Miami, naquele Champlain, né, ao sul, que é essa engenheira. E você vê, a imprensa está tão em cima que até o empreendedor é um advogado. Só que tinha saído do Canadá a imprensa. O advogado fugido do Canadá, repare, mais um calculista incompetente, imprensa americana. Calculista fazer um negócio desse é super competente, poxa. E o arquiteto super competente e moderno. Aí por quê? Porque o advogado que empreendeu a Torre Sul, que caiu, mas ele tinha feito mais 2. A Torre Norte e a Torre Leste, as gêmeas. Porque depois do desabamento, as 2 outras torres o povo abandonou também. Quem fica? Igual, né? E a imprensa já começa a liquidar com o empreendedor, não tem nada com isso. E o calculista que é o problema. O problema foi a incompetência na gestão da manutenção. E, lamentavelmente, uma inspeção que não foi moderna. Inspeção sozinha, coitados. Sem conhecimento suficiente para fazer a inspeção. Tudo no olho. Pega o relatório de lá, é tudo no olho. Dá para fazer, professor Dani? Um troço desse só no olho. Né? E aí ela diz aqui, ficamos mais... ver o mundo como um profissional de controle de corrosão, muitas vezes é preocupante, porque nós enxergamos o que muitos não enxergam, porque ela é engenheira de corrosão, né? E aí, o grande júri, já nesse contexto de Miami, retornou com 40 recomendações, porque nos Estados Unidos a justiça é rápida. O cara da perícia já está com tudo bloqueado. Eu não sei se já foi condenado. A coisa lá, a diferença daqui é que aqui leva uma eternidade. Lá não deu 1 ano agora. Eu estou fazendo terrorismo, não, estou mostrando o que é a estabilidade de uma perícia. Com 40 recomendações, inclusive o aumento dos padrões de qualificação dos inspetores. Respeitosamente, sugerimos que os inspetores também sejam treinados e qualificados em prevenção de corrosão. Conclusão do que eu quero botar na cabeça de vocês. Gestão de envelhecimento tem o pior agente que nós temos aqui no nosso estado, que é o cloreto. Que é, além do CO2, né? Mas principalmente o cloreto. Não dá para periciar sem não ter o mínimo de habilidade e conhecimento para detectar a corrosão. E eu me preocupo mais se for peça crítica.
Se for uma obra antiga, convencional, de vãos pequenos, me lembro meu pai, que era comerciante e construtor, ali na Praça Camerino, o prédio está lá ainda, edifício Liberdade, estava em construção. Eu passei uma vez de carro com ele, ele olhou, poxa, esse prédio aqui não vai precisar de porta, que é tanto pilar, e realmente o entre-eixo de pilares, se der, dá uns 3 metros do prédio. Está lá. Ninguém vai fazer um negócio desse hoje. Mas ele dizia isso aqui, esse prédio não precisa de pilar, não precisa de porta, de tanto pilar. Dizia até assim para criticar o engenheiro. Então, em resumo, o que é que ela defende nessa entrevista recente, agora? Né? E é a líder da força-tarefa que está lá fazendo tudo que acha que deve fazer para definir os outros responsáveis. Né? Engenharia de corrosão. O engenheiro de corrosão agregado nisso aí. E aqui nós temos alguns casos, inclusive o professor Daniel mostrou aqui a Fonte Nova. Nós temos aqui no meio cloreto na armadura comum, o que é que faz? Né? O que é que o cloreto na armadura faz? Ali embaixo, nessa foto do meio embaixo. Na de cima, o que é que o cloreto faz? Na cordoada de proteção, se entrar. Né? Em cima, na lado direito, essa do lado direito de cima, aqueles pilares de fortaleza, né? Que, na minha avaliação, coitados, faltou conhecimento basicão de estática. Não é de isostática lá do galho das Andias, é da estática. Como é que o cara desconfina os pilares todos corroídos? Não é? Como é que você vai fazer uma execução de um prédio que os pilares do térreo normalmente estão corroídos nos pés? E é comum, aqui em Aracaju tem. Por quê? Porque ali nos pés você tem o quê? Transpasse. Você tem umidade permanente. Onde eu moro, a umidade é tão constante que você vê a mancha de umidade, porque o lençol está muito alto, é um subsolo, é um semi-enterrado. E aí a gente fica fazendo monitoramento, que já tirei 3 pilares brocados, que 1/3 dos ferros não existiu mais. No pé dos pilares. Não é? Nos pés dos pilares, 3. E como é que foi descoberto? É isso que eu estou dizendo. É abrir pilar por pilar, nada de fazer amostragem, como muita gente quer fazer, calculista principalmente, desculpa aí, Roberto. Lá, passamos o martelo de borracha, naqueles 30 centímetros principalmente, onde a umidade está presente, e como o reboco era grosso, não chamou a atenção. Aí, como eu já tinha visto no outro, não é que o martelo acusou, eu digo, sabe de uma coisa, vamos deixar esse negócio de martelo para lá, eu tenho ultrassom, vamos tirar o reboco de tudo, desses 30 centímetros, vamos passar o ultrassom. E aí fizemos, não deu outro. Nesse pilar, 2/3 deles, mais de 4.000 metros por segundo, e o terço dele não dava 500, não dava 500 ou 600 metros por segundo. E aí tem buraco. E quando quebra, o buraco lá. E cadê os ferros? 2 armaduras corroídas. E a gente fazendo o quê? Gastando 400 mil para tirar a corrosão do prédio com a empresa especializada em corrosão. Só que eu fiz o contrato e ele topou. Digo, olha, o laudo que foi feito acusou essas manifestações de corrosão nesse lugar. Mas nós vamos garimpar o prédio todo. Todos os apartamentos, principalmente. Então, o que aparecer está dentro do preço. Você topa? Ele topou. Contratualmente. Rapaz, deu uns 60% ou 70% a mais do que tinha sido detectado no laudo inicial, que foi um laudo até com certa profundidade. Cuidado, né, com isso aí. E aí, firma séria, com muita gordura de preço, né? Porque a turma de recuperação ainda estão trabalhando com os preços razoáveis. Por aí vai. E aqui, o exemplo do nosso Batistão. A Fonte Nova, o concreto era convencional, e pelo que eu soube, Daniel, tinha sido feito até recuperação antes. Quer dizer, perícia e recuperação. E não viram a corrosão nos degraus. Rompeu 2 anos antes. Duas vezes. E aqui no Batistão, aí está a foto do jornal da época, um mês antes tinha um laudo, porque
ia ter num sábado de tarde um evento do Dia da Criança. Em resumo, no sábado de tarde tinha 200 e poucas crianças embaixo. Na segunda, 9h30 da manhã, desabou. E tinha laudo. Como? Corrosão protendida do pilar de fora. Eu pergunto, quem é que não passaria batido na época? Um negócio desse, que o pilar era atirantado, corroído, por cima tem uma calha. A corrosão protendida gera o quê? Ruptura brusca, não dá tempo para sair de baixo, que já está esticado. Eu pergunto, quem é que não passaria batido? E hoje, como é que eu vou saber que tem corrosão dentro do protendido? Eu uso assim uma técnica da ressonância magnética, Leonardo mostrou agora, até uma coisa interessante. E a tomografia, Leonardo, que eu conheço, é a tomografia ionizante, que é a gammagrafia, com aquele professor Mariscotti lá da Universidade de Buenos Aires, e tem um representante aqui, que eu nunca fiz, ia fazer até em Recife, mas o calculista disse que não precisava. Eu digo, rapaz, é uma obra de 106 anos, não fazer nem na fundação uma inspeção, abrir e olhar. Vamos fazer uma tomografia nesse bloco aí, pô. Quanto custa? É trabalhoso, o ensaio é rápido, o caro é a blindagem, não sei de quê, aquele ritual todo. Gastaríamos, pô, 10 mil reais ou 15 mil reais no ensaio, mas lhe dava uma informação sistêmica. Então, eu pedi aqui numa ponta que eu fiz perícia, só que o custo de recuperação da ponta na época era 1,5 milhão e a tomografia quase 300 mil. É lógico que não viabiliza. É como essa, teve uma experiência recente com a proteção católica por um outro sacrifício, com o nosso amigo, né? Caro, tá bom, tem que viabilizar isso aí, são soluções interessantes, tem que viabilizar. Mas o perito, no mínimo, ele coloque dentro do laudo o que o órgão tem que fazer. Eu fiz isso, nessa ponte. Se você não se preocupar muito em mercado, se preocupar mais com sua vida física e vida profissional, do ponto de vista jurídico, não é? Porque eu me lembro bem, nessa época, desabou a ponte de Pedra Branca aqui. De noite, um amigo do Rota me liga, Carlos, desabou uma ponte. Ele não sabia qual era. Ele, puta merda, desabou uma ponte. Eu tinha acabado de entregar 12 laudos sobre ponte, todas as pontes. Eu digo, rapaz, e cadê dormir? Até descobri que tinha sido Pedra Branca, beleza, eu não fiz. Mas eu tinha entregue ao órgão uma relação prioritária de recuperação. Eu temia a ponte do Rio do Sol antigo, temia a ponte do Detran, que os pés dos pilares, tudo comido. Eu fiz topografia, você viu o movimento do tabuleiro, o pilar não estava não, porque era vínculo de chumbo, né? E o puxinho antigo, foram as principais. E o que é que o gestor público diz? Rapaz, governador não é sensível, ele vai gastar 2 milhões de recuperação. Ele gasta isso numa quadra de esporte, não sei de que faz uma... Ele diz, rapaz, é você. Coincidentemente, senhor, saiu a sentença daquele engenheiro lá de São Paulo que o metrô engoliu. Você deve se lembrar, o metrô engoliu e levou uma van. A sentença tomou tudo que o engenheiro fez na vida, que ele já tinha 70 e tantos anos, e mais os gestores do metrô. E o que é que o cara fazia? Só comunica, que já vinha se movimentando, e ele só, para não se queimar, só avisando aos gestores do metrô, está se movimentando. Resultado, o judiciário ferrou todo mundo. Aí eu fui lá para o diretor do DR na época, rapaz, eu não vou assumir não, ou vocês aí declaram, ou eu vou declarar. Mas isso não agrada. Não é? Difícil de fazer. Não agrada. Mas eu só trabalho assim. Risco jurídico tem que ser zero, naquilo que eu sei. Porque é muita responsabilidade e pode dar um azar. Bom. E aqui são outros casos que você conhece, você vê o que é a iminência, como o caso lá de Recife. Essa foto aqui de cima, é a Defesa Civil, Roberto, e mais o síndico do prédio olhando uma fissura que apareceu no dia anterior. No outro dia o prédio desabou. Quer dizer, passou batido em quê? Quem era que ia ver que tinha uns problemas nas fundações? Só viu depois. Foi o prédio do RA que o professor
falou. Isso aqui também é o prédio que eu fiz perícia, onde eu moro. Coisa que eu descobri, o cara vem e bota uma tela de proteção de crianças, chumbador com ferro galvanizado e comum, encosta na armadura do pilar, detona a corrosão no pilar, pô. Não é, professor? Diferença de potencial. Então tinha muito problema nos pilares de corrosão. Outra coisa, os caras das esquadrias. Vem ou botar grapa, hoje parafuso. Ele quer lá saber. Encosta lá na ferragem, detona. E você tem beira-mar, bem na frente, uma concentração de cloreto razoável. E aí quem faz isso? E como é que deve fazer para evitar isso? A pacometria que o professor falou e o Leonardo falou aqui para evitar isso. Quem faz? Não é? Aqui, pé de pilar, não é? Desabamento de marquise, etc. Por aí vai. E aqui aquela coisa dos modelos que o professor falou muito aqui, que na minha cabeça, como perito, como engenheiro civil e como bacharel em direito, já que a norma de desempenho diz que a VUP começa tão logo despassiva a armadura, é exatamente naquele comecinho que ainda tem uma velocidade de corrosão que aumenta na inclinação, que aquilo ali aumenta a velocidade da corrosão no concreto. Eu, numa perícia, professor, carbonatou tudo e chegou o cloreto, para mim acabou a vida útil. O cara vai recuperar. Eu não vou esperar aquele time que o americano espera de 6 anos, não sei porquê, deve confiar nos materiais. E o europeu, pelo menos o espanhol, o próprio Duracon, né? 10% de perda de seção. Quanto tempo para o aço perder 10% da seção? E é a cultura que a gente usa aqui na recuperação. 10% generalizada. Aí eu pergunto, e nas ancoragens? 10% também. E no transpasso? 10% também. E na zona de momento máximo? 10% também. Por quê? Porque eu já li 3 artigos de pesquisas que não pode passar de 5 nessas regiões. Senão compromete o LS. Compromete mais o LS. E aí, quer que eu oriento? Como difusibilidade de cloreto, CO2, principalmente cloreto, né? Compromete muito a durabilidade. Eu digo, vou nada, fica mais caro. Por que não fazer esse modelo aqui do Duracon? Pelo menos isso que é fácil. Isso eu já fiz uns 2 TCCs com aluno. E, na medida do possível, mas sempre procuro fazer, em obras mais velhas. Né? Você fazer uma avaliação, para dizer o grau de risco de corrosão, para pelo menos não ficar no seu olho. Ter uma avaliação de um grau de risco de corrosão. Por risco iminente, independe disso tudo. Aí é você. Avaliar o grau de risco iminente. Né? Se está inseguro, pega um calculista experiente, vai lá ver, não sei o quê. Se livre do iminente. E esse outro aqui, você vai ter um timing. E aí você faz os ensaios, né? Você mede perda de espessuras. E aí esse modelo aqui do Duracon, que o professor falou aqui, a gente já fez aqui em algumas obras. E aqui algumas sugestões de fluxograma em obras idosas, onde eu boto logo do lado de cá, na inspeção visual, defina o grau de risco iminente. Se tiver dúvida, aprofunde. Né? Saia do risco iminente, que é o que acaba com. E o professor falou, vamos passar disso aqui. E qual é o estado da arte no mundo inteiro civilizado? Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos é tudo isso que o professor falou aqui. Não é? O aspecto hoje é holístico. Você tem um aspecto hoje da sustentabilidade, não é só ambiental, é social, é político, é econômico. Né? As coisas são isso. E está todo mundo correndo atrás disso aí. O que é na sua engenharia civil ainda está muito atrás? Os nossos softwares de cálculo é tudo para obra nova. Pega TQS, Albert, que é obra nova. Porque calculista faz obra nova. E o pior, pega a versão do TQS, a 21. Já está fazendo transição pelo software a partir da laje. Que transição a partir de vigas, tudo bem, não é novidade. Mas, rapaz, eu botar 12, 14 pavimentos,
O pilar começando da laje lá do mezanino, mesmo calculando o posicionamento, aquela coisa toda, tem cálculo para isso. Aí você entrega o prédio, o cara mete um forro embaixo, nunca mais vai ver aquilo. É muita coragem para o empreendedor. Tem um caso pessoal, de experiência. 1970, década de 70, eu ampliei uma fábrica de tecido aqui, essa industrial, que hoje é um shopping. Ali em frente ao rio. Mudamos telhado de madeira e botamos telhado de estrutura metálica. E as vigas conectadas nos pilares com parafusos. Aí eu comi meu, rapaz, e embaixo a laje, escondendo a estrutura toda, porque a laje ia apoiar também os canais de insuflamento do ar-condicionado e de sucção do algodão. Bom, tudo bem. Rapaz, na época, não tinha experiência nenhuma desse negócio. Eu digo, rapaz, isso aqui com o tempo, nesse ambiente corrosivo, vai corroer esses parafusos, vai cair e matar a gente e ninguém vê. Aí combinei com o calculista, botar uns consoles por baixo da laje. Por coincidência, tive a curiosidade de ver a desmontagem. Quando foi feita a desmontagem para a construção do atual shopping. Rapaz, onde tinha conexão de parafuso, tudo comido. Que ali é a diferença de potencial, né? Você tem o aço com potencial e o parafuso é outro. Vira nodo o parafuso, que normalmente a área é pequena, e você tem um cato danado, todos comidos. Não desabou por causa do console, porque o console ficava visível e o cara pintava, porque ele via quando corroía. Então eu tenho medo danado dessas obras antigas que o cara mete transição e mete o forro embaixo. E os calculistas, sinceramente, claro que tem essa preocupação, mas vamos falar aqui um pouco do juridiquês rapidamente, mas ele deve se preocupar um pouco no LD, porque a responsabilidade é solidária, viu? É solidária dele com o construtor, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Então, essas razões jurídicas que eu respeito bastante, porque a justiça é forte e chega, viu? Apesar de ser a ciência hermenêutica, a ciência da interpretação, então o cara tem 1001 doutrinadores para ele interpretar e julgar, aí chega, né? Pode chegar. E, do ponto de vista do Código Civil, trabalho de engenharia civil é obrigação de resultado, não é obrigação de fazer como advogado. Qual a diferença? O advogado pode perder uma excelente questão, um direito líquido e certo, desde que ele cumpra o processual, os prazos, vá para a audiência, mas não é competente para sensibilizar o magistrado e perde, porque a audiência judiciária vale tudo. Aprendi isso na escola, por isso que eu desencantei também. Olha, desencantei tanto com direito, me desculpe que foi advogado aqui, que quando eu entrei na escola de direito, sugerido por um juiz, né, que ia fazer elétrica de noite, eu estudei tanto no primeiro semestre, que eu gostei tanto de filosofia jurídica, que eu cheguei até a ser a maior média da Estácio e passei o semestre todo sem pagar. Não é negócio de mérito, de genelar, nada disso. Era dedicação. A partir da entrada nas disciplinas profissionais, dadas inclusive por magistrados e promotores, comecei o desencanto. Digo, rapaz, é hermenêutica mesmo. Hermenêutica é interpretação. E aí, dizer que existe imparcialidade na natureza humana é impossível, pô. E aí, quando eu vou para a prática jurídica, passo uma semana toda manhã vendo as audiências no Ministério do Trabalho, audiência do direito do trabalho, direito civil, audiências penais. Eu digo, não é minha parte, não dou para isso, não tenho estômago para isso. Respeito muito o advogado, porque, puta, negócio difícil. Eu desencantei, terminei e tal, mas não quero saber disso. Mas ficou a doença, o medo, porque a gente conhece a lei. Então,
O Código do Consumidor, apareceu o dano para o construtor, é responsabilidade objetiva, não se discute dano. Não tem o direito de discutir dano, a não ser que ele prove que foi uma catástrofe sobrenatural. E o projetista, se ele tiver uma empresa, ele responde também objetivamente. Ele só responde subjetivamente se ele for pessoa física. Traduzindo, se o calculista for pessoa física, ele vai ser, numa ação regressiva do construtor, se assim ele desejar, responsabilidade pelo Código Civil. Aí leva 10, 12 anos. Mas se ele for empresa, a responsabilidade objetiva ele vai à luz do Código de Defesa do Consumidor. Faz diferença, que o Código de Defesa do Consumidor é mais ágil. E normalmente é a preferência dos juízes. Né? E aí, o isento de Fortaleza, coitado, do direito penal. Derrubou um prédio que extremamente mal conservado, por diversos laudos anteriores, quer dizer, responsabilidade do condomínio, mas, lamentavelmente, os 3 que participaram, os 2 engenheiros e mais o encarregado, desconfinaram 6 pilares ao mesmo tempo, que já estava com os estribos corroídos, que eu acho que o confinamento estava até um certo confinamento espiritual, como se diz. Como lá em Recife, aquele prédio que eu mostrei. Descobriram com aquela fissura naquele dia, e porque rompeu a parede do reservatório. E aí começaram a trabalhar, aí descobriram que era a fundação, começaram a trabalhar na fundação. Foi só tirar o contrapiso e desabou o prédio. Coincidência ou não, por isso que morreu o cara que estava da recuperação. E o rapaz estava na guarita. E aí, desconfinou os prédios. Pergunto, perito, vocês vão escolher a recuperação. Você tem um prédio dos pilares do térreo. Começa por qual pilar? Por qual pilar? É uma dúvida que todo mundo tem. Vai atacar tudo ou vai de 1 em 1? Qual a recomendação que a gente faz para concreto? De 1 em 1, aí escolha, preferencialmente, o mais carregado, porque a região em volta pode ser mais rígida, ele consegue transferir as cargas mais fácil, mas tem casos que, às vezes, você tem que começar pelo menos carregado. Mas 1. Em 1, nada de abrir tudo. Começa a abrir uma face, 30, 2 estribos no máximo. Tem que ser assim. O pessoal não tinha esse feeling. Isso é bom senso de Estado. Conclusão. O que é que estão fazendo? Promotoria denunciou como homicídio doloso. O que é homicídio doloso? Crime contra a vida. Dolo eventual. Quer dizer, conhecia o risco e assumiu o risco. Agora a luta deles é transformar o homicídio doloso em homicídio culposo. Porque o homicídio doloso, eles vão para júri. Observe o que é júri. Júri aqui é um circo. E o magistrado no júri só faz o quê? A dosimetria da pena, só calcular a pena. Quem decide são 7 jurados. 21 que entram e tem um sorteio. E a imprensa vai ajudar. Né? O que é que a imprensa gosta? De vender coisa ruim, senão não dá ibope. Porque a natureza humana do povo é de gostar de coisa ruim. Por que é que tinha as arenas romanas? Eu quero olhar para ver o cara enfiar a faca, a espada no outro, o leão engolir, é natureza humana. Eu vou passar assistindo Fórmula 1 não sei quantas horas, naquela monotonia de um carro atrás do outro. Eu estou esperando o quê? Naquelas curvas em alta velocidade, quem é que vai voar? É natureza humana. Aí, coitado, a gente torce que ele consiga realmente homicídio culposo, que vai ter o direito de discutir a culpa por imperícia e não vai para o júri. Esse é o risco. E aí, já falamos nisso aqui, né? Conceito de vida útil. Olha, a coisa de sustentabilidade está tão forte, foi criado agora, o ano passado, o ecocídio. Não tem um genocídio. O ecocídio, o que é o ecocídio? Pelo Tribunal Internacional Penal da ONU. É aquele cidadão, aquele profissional, aquela empresa que agride meio ambiente. E a construção civil, como o professor Daniel Alvô, a tonelada de CO2 no ar é o grande carro-chefe. Olha, tem cidades em alguns lugares dos Estados Unidos que você vai derrubar uma obra, aquele tijolo da parede tem que dizer para onde é que vai. Não é chegar como a gente faz aqui, derruba e bota lá. Eu acompanho uma associação internacional de demolição. Rapaz, é um profissionalismo de demolição.
É um ritual. Né? Esse é o estado da arte, é a tendência que a gente está vendo. Tá vendo? Então, vida útil, não sei o quê. Vida útil não tem jeito. E o judiciário já começa a cobrar, já há algum tempo. E aqui recente, Estados Unidos. Estados Unidos aprovou o Congresso, os dois partidos se uniram, trilhões de dólares para manutenção de infraestrutura, agora, né, o ano passado. Pontes, Estados Unidos, segundo as informações deles, 600 e poucas mil pontes, 30% em estado de risco elevado, ou seja, quase de iminência, 30% Estados Unidos, porque todo país tem falta de recursos de manutenção. E eu pensava até que os Estados Unidos, por ser rico, tivesse uma política de manutenção. Não, agora é que estão correndo atrás para mudar aquela política por causa de Miami e outras coisas. Então, está aqui o que é que ela diz aí. Uma legislação dizendo, nova legislação exige planejamento de corrosão e o uso de profissionais qualificados em corrosão também. E treinados em todos os projetos de construção, reparo e manutenção de pontes em todo o país. Então, exigindo, inclusive, que nas perícias sejam profissionais multidisciplinares ou equipe multidisciplinar. Lei, viu? Lei. Estados Unidos, e deve ter isso aí, foi agora, no começo ou no fim, sei lá, por aí. E aí eu trago algumas sugestões dentro dessa modernização. Por isso que eu defendo a ideia, não de curso de especialização. Curso de especialização, para mim, sinceramente, virou caixa registradora. Depois que saiu das universidades públicas, virou caixa. Me desculpe, Daniel, eu sei que você... Por quê? Não é pela escola, é pelo aluno, que o cara quer buscar um certificado de pós. Né? E os professores são bons, excelentes, em todos eles. Só vai dar aula professor excelente. É o aluno, se ele quer ou não quer. Se ele quer assinar o que os outros fazem e passar ou não quer. E aí o desgaste é grande. E já está caminhando para mestrado. Já está caminhando para mestrado. Mas isso é outra história. Aí é que é o que eu pensei, criar uma residência tecnológica. Como médico. Qual a diferença de um curso de especialização para uma residência? É que os alunos têm que ter um paciente. E é o que a gente mais tem aqui no estado. Aí digo, pega a cada 2 alunos, toma conta de uma ponte, ou toma conta de um prédio. Aqui tem prédios como esse parque aquático, aquele ginásio coberto, tal, tanto prédio público, né? Tanto prédio público para ser o paciente que o residente médico usa durante a residência. E aí, casar a engenharia civil com a engenharia de materiais. Não dá mais, eu acho, em perícias, inclusive durante o processo de envelhecimento, esse divórcio da engenharia civil com engenharia de materiais. Ou o engenheiro civil corre atrás para ter as cognições e habilidades, aí eu sugiro através da residência, ou ele vá com engenheiro de materiais que ele tenha certeza que ele conheça bem a engenharia de corrosão, porque também ainda tem isso. Essa é a sugestão. Multidisciplinaridade, e que esses cursos sejam feitos por universidades e que o CREA certifique. Pelo menos a cada estado, que a certificação pode não ter um valor nacional, que precisa do Congresso, mas pode ter um valor estadual. Nós temos uma legislação, né, que é fácil no estado ser, se o judiciário for sensibilizado, adequar essa legislação atual exigindo essa certificação em determinado processo de inspeção. Essa é que é a ideia. E aí, aulas teóricas, aulas práticas, cheguei até para uma universidade do Sul que se interessou, que eu botei isso no LinkedIn. O LinkedIn é bem interessante. O pessoal da Screen Eagle, né, me mandou e-mail. Screen Eagle é a Prosec. E o pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul foi a única que se interessou. Porque eu creio aqui, né, apresentei isso aí, mas eu creio, a minha cabeça é cartório de título e documento. Me desculpe aí, viu, Daniel, e me desculpe. Me desculpe a Deus que são conselheiros. CREA é muito bom de boleto, muito bom de cartório. Mas a missão do CREA é proteger a sociedade, não é só ficar, né, achando que é isso, ele tem que ser proativo, porque no sinistro, se quiser ferrar o CREA, ferra.
Eu não sei porque aquele cara da coroa no meio, o advogado dele não botou o CREA e a EMUB no meio. Porque, por lei, é tiro e queda. Vai responder criminalmente também. Né? E aqui até as cadeiras, carga horária, tudo prática, né? Tudo teoria lá e depois vamos para o campo. Vamos para o afilhado, para a obra. E aí a universidade está lá, de vez em quando manda um e-mail, não sei se realmente vai viabilizar no mercado. Que, quando eu vejo essa audiência aqui, nesse evento, que a Delcio teve um trabalho danado, com esse Ibope, a gente se desencanta com a nossa engenharia local. Me desculpe, mas construtor não estou vendo nenhum aqui. Por isso que eu digo, quem desenvolve engenharia civil é o judiciário. Ferrando os nossos construtores, infelizmente. Tem gente que quer, mas está aqui. Uma audiência que... Bom, programa de mapeamento, como o professor Daniel falou, e eles têm em Salvador todo. Aqui foi um trabalho espontâneo de um aluno, que nós fizemos na zona imobiliária mais cara. Só de cloreto, mas precisa cloreto, sulfato e também expandir na cidade, porque não dá. Foi a primeira coisa que eu cheguei em Recife, quando chamaram, digo, vamos botar logo umas estações aqui e fazer um mapeamento. Até com a Larissa. Apresentou proposta, tudo, mas o calculista, a consultora queria, rapaz, impressionante. Calculista, bloqueando tudo. Eu entendi o quê do calculista? Medo de perder mercado, só pode ser isso. Absurdo. É por isso que tem que ter uma legislação, porque só funciona se tiver na lei. Na nossa engenharia, acho que é isso. Processo de contratação de inspetores, o que é que tem mais aqui? Concepção do manual. Ontem mesmo eu botei minhoca na cabeça desse construtor, ele já está ciente, digo, rapaz, não dá para esses manuais que vocês entregam para o condomínio. O que é que tem de corrosão? O que é que tem de monitoramento? Não é? Aí, olha, até disse lá, fiz um prédio, entreguei em 82, prédio de 14 andares, que tem 4 anos, que 10h30 da noite a síndica me ligou. A síndica amiga não me ligou. Prédio, o Jorge Neto, ali na rua Riachuelo. E aí, tal, porque tem uma turma aqui que não está dormindo. Aí eu digo, poxa, quem não dormiu foi eu. Não, rapaz, eu não ia logo, porque eu digo, por 10h30 da noite, se eu for lá agora, os caras não vão dormir mesmo. Mas logo cedo eu fui, o que era 6 pilares com corrosão de armadura, justamente nessas transições. Aí eu fiz o detalhamento dos projetos. Arthur tem uma empresa de recuperação super caprichosa, por sinal. Não sei por que ele desativou. Aí eu digo, eu só confio nesse, que só confio. Foi feito, se gastou 28 mil. Condomínio não me incomodou, porque também não poderia, né? Também não agradeceu por obrigação, não é? Aí eu pergunto, e hoje, com a norma de desempenho? Isso foi 4 anos atrás. Quantos anos o prédio? 30 e tantos anos. Acaba a responsabilidade de engenheiro com obra, pode acabar a jurídica, mas a ética acaba se tiver um problema sério. Acaba, não tem jeito. Isso é casamento no civil sem direito de divórcio. É o que eu imagino na vida toda, porque os caras lhe procuram. No outro dia eu fui com o Nicanor da Defesa Civil. Nicanor, me arranja aí um cara com uns andames suspensos. O Nicanor, não, no outro dia não, nesse mesmo prédio, já foi no mesmo prédio. 1 ano depois, espancaram 2 placas, no mesmo prédio. Né? Aí a síndica, como sempre, né, me ligou, não me lembro o horário, mas não foi 10h30 da noite, não. Uma pedra quebrou o canalete e arranhou um teto do carro. A outra, tudo bem. Aí comigo veio, não tem só 2. Tem mais. Aí eu chamei o Nicanor, me arranja aí os andames, subi. Tinha 66. Prontinha para cair. Ascentes em 1979. Marta Rocha, que era o mármore do momento, na época que se um prédio não tivesse uma pedra de mármore, você não agregava valor imobiliário. Eu botei nas jardineiras para aumentar o valor. Marta Rocha é mármore poroso, cheio de caolive lá dentro, cheio de caolive que pega a umidade do ar, aquilo vira o quê? Aquilo se expande, né? Que é caolive, é o óxido de cálcio com água para virar o hidróxido, mas é aquela reação expansiva. Em jardineira que tem raiz, que tem água, a raiz fica furando o reboco. Destacou que
teve muitos lugares que rompeu a fixação. Eu aí, com o Nicanor, nós mudamos 66 pedras e botei na cabeça, com a cinta. Olha, vamos tirar essas pedras? Olha, é difícil. Num prédio, vamos tirar isso. Aí trabalhei, convenci o condomínio todo e tiramos as pedras todinhas. No lugar, fizemos reboco. Exatamente o que eu fiz no prédio que eu moro. Que o revestimento era todo em placa pré-moldada de concreto. Tem uma foto aqui mesmo que uma placa já destacou e uma placa destacou, que quase leva ao muro. Se tivesse alguém... Porque tinha placa pequena, mas tinha placa de 1 metro. Imagine, 1 metro por 40 com 3 centímetros de altura, de espessura, caindo de uma altura. E, conclusão, consegui convencer o meu condomínio, assumindo também a despesa pesada, porque só somos 12, são 12 andares, é um por andar, a tirar as fachadas todas de concreto pré-moldado e botar reboco no lugar. 80% estavam péssimas. E o resto ia embora. Tiramos tudo. É esses 400 mil que nós gastamos para tirar essas pedras, botar reboco e fazer outras coisas. Né? Então, cuidados com o manual, acho que também o trabalho manual tem que ser feito. Processo de contratação de inspetor de estrutura em especial. Qual o critério que a gente usa aqui? Menor preço. Parque aquático, a pessoa me procurou. Eu digo, eu vou fazer o cálculo, mas eu não entro aí por menos de 100 mil. Eu vou fazer extensometria, vou botar estrengueja aí, né? Aquela complicação toda. Estrengueja nos pilares, e carregando e medindo deformação. Vou abrir fundação, vou procurar RA, vou fazer para quando eu preciso de 6 meses. Ah, pai, não, eu estou com um propósito de 25 mil, estou achando um absurdo, então tudo bem, faça. Não é fazer mercado com isso, mas o objetivo dessa proposta é que o terrorismo na cabeça de cada um porque a sociedade não pode pagar um risco que a pessoa possa assumir, não é, por qualquer razão. E aí também não é dizer que sou dono da verdade, isso aqui é uma proposta para se debater, que eu venho tentando isso aí. É tanto que, durante o IFES, nós fizemos até um TCC com a aluna de um manual de fiscalização de obra de recuperação de estrutura de concreto. Desde a fase de concepção até o acompanhamento. E inserindo, Leonardo, ensaios não destrutivos. Por exemplo, lá onde eu moro, a firma teve que refazer 90% das correções do teto da garagem, quando eu passei o ultrassom. As velocidades tudo baixo. O que significou isso? O Grauter não colou. Teve que refazer tudo, até as velocidades ficarem altas. Firma boa, não é? Gordura financeira, deu para fazer, querendo aprender e querendo não no mercado, mas sofreu porque era a gente com ultrassom no pé dele, na fiscalização. Fórum permanente para retroalimentação das fases de gestão, essas coisas todas. Eu me lembro aqui que tinha um programa radiofônico, uma vez eu dei uma entrevista, Rádio Atalaia, 1h da tarde, dia de sábado. Voz do síndico. E depois não tinha audiência nenhuma. Rapaz, audiência filha da mãe. Congresso, todo ano tinha seminário com a Associação do Síndico, em internacional. Era um negócio bom. Porque vinha advogado meter medo nos síndicos, que vão lá, a maioria, para não pagar condomínio, e também nos próprios condôminos, para só querer embonecar e o que tem que fazer não quer gastar. Né? De fundo de reserva, essas coisas todas. Ressuscitar isso aí. Adelson, tinha o Jornal de Sergipe, de Nazário, que eu estava no Instituto. Todo mês a gente publicava um alerta vermelho, de graça. Alerta vermelho, talude não sei aonde, ponto não sei aonde. Colegas publicavam para o governo agir. Hoje a turma fica com medo de perder o cargo de comissão e tal. Eu compreendo, mas isso existia. Né? Estabelecer graduação, por exemplo, isso bem recente. O que é que aconteceu nas universidades públicas? O MEC tem um ano que determinou 10% da carga horária nas universidades públicas é para projeto de extensão.
Qual o melhor projeto de extensão? Pegar 2 ou 3 alunos e tomar conta de uma ponte. Ou tomar conta de um prédio, orientado pelo professor, ou de estrutura de concreto, de estrutura metálica, se for metálica, por aí. É esse programa que eu sugiro. E até dei uma sugestão ao diretor de um órgão aí, dei até os telefones de colega, não sei se a coisa vai, porque, vamos ser francos, né? Tem muita resistência, não é todo professor que gosta, que tem simpatia com o mercado, com a empresa. Principalmente, não sei, se ele não tem muita vivência. Aqui tem muito dessa cultura. E também tem um aspecto institucional. Saí do IFES, a cada 2 anos era demitido um professor, pela CGU. CGU fiscaliza professor pelo Instagram, pelo Facebook, né, pelo LinkedIn, sabia disso? Eu fiz parte da comissão de ética lá do IFES, e tinha um ex-CGU, ele, rapaz, botou o CPF, eles vão atrás. E aí, tem universidades que são antigas, tem mais força política, mais representatividade, tem uma fundação que consegue, mas universidades novas, mais fracas, e o temor é muito grande para o gestor público, porque na hora que ele assina, ele é corresponsável. Em resumo, para não ter risco, é não fazer. Em resumo, é isso aí. E a necessidade fundamental, sem essa eu não acredito que aconteça nada, é sensibilizar o judiciário, adequar a nossa legislação. Senão, a própria engenharia não vai respeitar. Então, encerrando, sensibilizar autoridades do judiciário, do parquê é Ministério Público, Defesa Civil, para mudança na legislação da capital e do Estado. Criação da primeira residência tecnológica e aumentar a expertise e habilidade nas inspeções estruturais prediais e urbanas do Estado. Concursos, treinamentos, essas coisas todas, assim, mais rápido. Essa é a minha tese e minha proposta. Pois não? Ah, sei. Olha, aquela obra do IFES, em estrutura metálica, inacabada e... Rapaz, olha, eu passei 3 anos na universidade, agora, 2019, 2018, Josué reitor, eu no IFES, ele me chamou, e eu fui para lá dar uma ajuda a ele, porque tinha um programa do governo federal aí, que era a abertura de um bocado de campi. É tanto que você via aqui em Aracaju, em Sergipe, quantas universidades foram abertas. Qual a minha crítica? Aberta sem nenhum critério de mercado. Não é que os professores não são ruins, não, os professores são bons. Mas, por exemplo, você chega em Glória, o IFES tem um curso lá, na área, que tem a mesma coisa da universidade, também em Glória. E aí, aluno só vai para o IFES, o excedente da UFES. E tem época que você não completa. Chegava em Tobia, própria A, tinha mais servidor do que aluno. Pode ser um negócio desse. Não sei hoje como é que está. Na época que eu ia, porque fazia parte da comissão de ética e a gente ia fazer divulgação da ética do servidor público e eu constatava isso, fruto muito dessa abertura sem avaliar mercado. Não é que a abertura tenha sido ruim. E aí você sabe como é o nosso Estado. O critério politiqueiro manda. Para você não botar uma universidade de medicina em Lagarto, ou em Itabaiana, vai botar em Tobia Barreto depois? Não vai. Porque quem decide a eleição do governador são esses municípios aqui. Eu fui diretor do IDR, eu conheço o que é o setor público, só que na época era o final dos militares, as coisas a gente tinha certo receio. Não é? O político não mandava, o técnico mandava. Eu fazia e não estava preocupado em comunicar, perguntar ao governador se podia fazer ou não. Se ele não gostasse, ele me tirasse. E não tirava. Né? Eu trafegando numa estrada, Itabaiana, Macambira, eu, no carro do DR, com Paulo Rezende, irmão de Rezende, para a gente ver a sobra. E não consegui passar nas poças de água, por causa da chuva, uma rodovia estadual da minha responsabilidade. Aí eu passo um rádio para o residente da região, que na época não tinha esse telefone.
Não, Carlos, aí você já falou com o Chico de Miguel? Ele, com quem? O líder político itabaiano. Eu quero lá saber de Chico de Miguel, pô. Eu quero saber o seguinte, a minha responsabilidade. Dá tráfego. E você traga as máquinas agora, senão amanhã eu boto outro no seu lugar. Era assim. Agrada? Aí quem faz isso hoje? E realmente mandava patrol, caçamba, enchia, e o troço normal. E o cara de Macambira, o idiota do prefeito, subia na patrol para fazer festa, para dizer que foi ele que arranjou. Aí o outro ficava puto, né, como se diz. Desculpe a palavra chula. Mas ia para o governador reclamar, mas o governador nunca telefonou. Para me dizer, não faça mais isso. Ele me conhecia há 14 anos trabalhando nas indústrias dele, então ele sabia que precisava fazer, e era político, né? E era candidato. Então depende muito do gestor público precisar do cargo. Ou gostar do carro, ou querer politicamente crescer. A gente perde muito na gestão pública. Me lembro, recurso, virou uma barca aqui, Aracaju Barros Coqueiro, na época Cristotós. Sérgio, que era do DR, né? Se agora o sobrenome dele, Sérgio, poxa. A gente era responsável pelo transporte hidroviário. Aí foi que nós fomos lá para a IBTU, Brasília, e levamos um pedido para o transporte hidroviário, que estava muito naquela onda de redução de combustível, não sei o que. Conclusão, em janeiro. Em março, aqueles barcos que vocês viram aqui já estavam sendo fabricados. Tudo fundo perdido para o Estado. Qual foi o trabalho que eu tive? Levar um ofício do governador com o Sérgio, o mérito foi de Sérgio, foi ele que bolou, lá para a IBTU, lá em Brasília. A IBTU mandou para Portobras. Chegar no BNDES pedindo as estradas, dentro do programa do BNDES, não me lembro o nome do cara do BNDES, mas rapaz, só isso. Ele disse, não, isso aqui é a primeira etapa. Mas não era a primeira etapa não, porque a gente só tinha escolhido aquilo mesmo, pensando pequeno, né? E sem contar os financiamentos. Eu cheguei a ser eleito, escolhido pelos pares, vice-presidente da Associação Brasileira de Diretores do Departamento de Estrada e Rodagem. Repare por quê, qual foi o mérito? Porque fiz uma crítica ao ministro de Transporte, Franciscone, lá em Fortaleza. Franciscone começou lá a palestra, era ministro, sentando o cacete aqui no governador, porque estava atrás do porto de Sergipe, atrás de um porto que não tem carga, não tem produção no estado, não tem não sei o quê. Eu digo, ai que filha da mãe. Aí terminou, eu pedi a palavra, eu digo, vou lhe contestar, porque eu acabei de chegar aqui do aeroporto, aqui na entrada de Fortaleza, são 4 pistas, duplas, 4 de cada lado. Tudo bem que eu vim do aeroporto 7 horas, eu contei até os carros. E você financiou. E qual é o problema do porto? Porto pequeno, né? Cabotagem, não sei de que, tarará. Rapaz, um silêncio. Primeira coisa que esse cara fez com o ministro, quando veio aqui no Brasil, procurou o Augusto, governador, e pediu para me demitir. Um mês depois. E os colegas me nomearam o vice-presidente da associação, chamaram para a mesa já de noite. E olha que o presidente era de São Paulo, né? São Paulo sempre mandou na economia, e o cara veio para o doutor Augusto. Aí então, e o doutor Augustinho, não sei o que, não demitiu. E depois eu fiquei chateado quando eu vi um grande historiador sergipano, no livro que lançou, elogiar esse cara. Botaram até o nome dele na estrada, o cara que lutou para não sair o porto, um ministro do transporte, que ainda bem que conseguiu derrubar ele na época, a gente conseguiu botar o diretor do DNR, Davi Elquinde, no lugar dele. Como eu tinha muito acesso ao ministério, porque nosso tio, Nicanor, lá de Belo Horizonte, morou junto de Eliseu Rezende, que era o ministro primeiro, na época de João Batista Figueiredo, foi nessa época. Então eu tinha muito acesso, não é porque eu tinha política nem nada, não. Era amizade pessoal. Que a gente tinha, porque a esposa de tio Nicanor se dava muito com a família do Eliseu, e eu disse, me dá uma ajuda aí para o Eliseu me receber. Ela, não, você vem aqui em casa e ele vai estar aqui. E realmente, jantamos juntos. Essas coisas, né, de relacionamento. Qual é o gestor público que faz o que eu fiz com o Davi Elquinde do EDNR? Davi Elquinde, enrolão, filha da mãe, como todo bom gestor público, né? Segurava o fundo rodoviário do DR, que era 60% da folha,
para aplicar e o rendimento ser para o DNR. DNR é o DENIT atual. Aí ia para lá e cadê o cara aparecer? Escondia, eu digo, descobri onde ele morava. Aí eu dei lá, porque o doutor Augusto era o seguinte, quando eu voltava ele perguntava, o que é que trouxe para o Estado? Ou foi lá fazer parra nas boates dos hotéis, quem sabe, né? Brasília, todo hotel bom tem uma boate, né? E muito político aqui, que é oposição lá, aqui, lá, é tudo na boate, na época, não sei hoje. Bom, e aí, foi acontecer, consegui entrar e fiquei esperando na porta do apartamento dele. Ele quem me acordou, eu sentado, dormindo, encostado na porta, 1h da manhã. Pô, até aqui você vem encher o saco. Aí quando eu acordei, eu disse, claro, pô, você é irresponsável, você não manda o dinheiro do Estado para lá. Que eu só vou com dinheiro do Estado. Que é a folha, pô. Não, pode ir não vou não. Então, se você amanhã for cedo para o DNE, para fazer um negócio desse, com o diretor-geral do DNE, mas foi bom porque fiz uma amizade muito grande com ele, e depois veio me pedir para arranjar um título de cidadão sergipano, porque tinha outro cara querendo tirar ele do carro. O título nós conseguimos, mande esses dinheiros dos acessos, que é fundo perdido, que o título arranja. Vamos ligar com o governador que ele arranja o título. Esse negócio de ser cidadão, título não sei de que da Assembleia, para mim não vale mais um conto depois disso, né? Porque foi dado para o cara criar força política para não tirar do carro, mas terminaram tirando. Bom, então, é esse contexto que eu queria passar para vocês, encerrando, é minha opinião, tem nada de coisa que eu acho, eu penso assim, ajo assim, e eu acho que a engenharia precisa se alertar para os riscos que se tem. Obrigado, pessoal. Alô, som. Isso. Bom, pessoal, a gente vai passar agora para a fase das perguntas. Eu queria convidar o Carlos para permanecer aqui, vou convidar também o engenheiro Ceuto, o professor Daniel e o Leonardo. E só fazendo um reparo, eu quando eu anunciei Carlos não disse que a gente era primo, porque isso eu boto no meu currículo, no dele não, que não, ele tem coisa muito mais importante. Mas no meu eu boto, eu digo que eu sou primo dele. Primeiro, o professor Ceuto, né? O professor Ceuto falou ontem muito sobre a questão do gesso acartonado, etc., que está sendo muito utilizado lá em São Paulo. A gente, aqui no Nordeste, tem muitas obras também, principalmente obras comerciais, flats, hotéis, que usam esse sistema de fechamento aí da estrutura. Mas, assim, a gente sabe que existem os painéis para umidade, né, professor? Nessa parte de banheiros e áreas úmidas, etc., o drywall é realmente resistente, funciona muito bem, porque na parte de fachada, está sendo fachada pronta, não vai ter problema com esse material que o senhor tem falado conosco aqui, desse material que é próprio, preparado para essa parte de fachada pronta. Mas, assim, nessas áreas úmidas, o drywall está consagrado mesmo, não tem nenhum problema? O drywall tem mais de 100 anos, né? E faz banheiros há mais de 100 anos, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. A minha primeira obra de drywall tem 30 anos. Né? Desde que você faça tudo que você obedeça às normas, né, e faça da maneira correta, sem improvisos, né, e sem dilapidação de custo para ficar mais barato, dá muito certo. Então, para banheiros, né, principalmente em ambientes como marinhos, né, marítimos, você tem que ter a especificação dos perfis, tem que ser uma especificação muito mais robusta do que a especificação para, por exemplo, uma obra em Brasília ou Belo Horizonte, né, que você tem um ambiente muito mais seco. Né? Então, o cobrimento dos perfis tem que ser adequado, usar os parafusos adequados, e a chapa, né, a chapa cimentícia, hoje você tem vários tipos de chapa cimentícia, inclusive chapa cimentícia de gesso para exterior, que é o que eu uso dentro de banheiros, principalmente no box. Né? Então, fazendo da maneira correta, não tem o menor problema. Né? A gente tem que trabalhar o tempo todo, né, eu acho, inclusive, a norma brasileira, a norma de desempenho, ela indica vida útil, né? Ela recomenda vida útil, para mim, muito curtas. Né? Eu acho que é inadmissível uma vida útil de uma estrutura, por exemplo, em 50 anos, 60 anos. Né? Você tem que dimensionar para 100 anos, porque você pega aí, se você
tiver que... Se a gente admitir que a vida útil dos prédios, né, de São Paulo, né, possam ser de 50 anos, e nós vamos ter que fazer uma intervenção violenta para gerar mais 50, nós temos que destruir a cidade de São Paulo inteira. Né? Então, assim, nós temos que trabalhar com vida útil de projeto mais elevada, tá certo? E fazer toda a inspeção ao longo do processo para ver se ela está se cumprindo. Né? Então, é possível fazer, nós temos tecnologia, não custa mais caro, quer dizer, entre fazer uma coisa bem feita e uma coisa mal feita dá 5% de custo. Né? Você, às vezes, dilapida o custo, coloca em risco uma parte da edificação desnecessariamente. Né? Eu tenho ganhado muito dinheiro agora recuperando prédio comercial antigo, né? Porque não se pensou que um prédio ele precisa durar mais tempo, ele precisa durar no mínimo 50, são ciclos de 50 anos, mas a vida útil não, você tem que ter uma vida útil residual. Então, por exemplo, você tem sistemas no prédio que têm vida útil mais curta, por exemplo, impermeabilização. Impermeabilização como nós fazemos no Brasil, que é a base de asfalto oxidado, que é só no Brasil que faz, e na África, né? Você, nos Estados Unidos, na Europa, você usa resinas de alta resistência, né? Então, assim, o asfalto oxidado dura 8 anos. Se ele é exposto, 8 anos. Se ele não é exposto, 12 anos, 15 anos. Aí você coloca na cobertura do prédio equipamentos grudados na laje, grudados na impermeabilização, né? Que são equipamentos que duram 25 anos, como o sistema de chilha. Como é que você dá manutenção? Né? Então, a mesma coisa, em cada item do prédio tem que ser pensado da forma correta, especificado da forma correta. Isso não custa muito mais caro, é 5%. Minha experiência é que não chega a 5%. Ok. O Ademar também vai fazer uma pergunta, e eu queria aproveitar que estou indo aqui com o microfone e encaixar mais um para não fazer mais nenhuma. Agora para o professor Veras, Daniel Veras, que falou essa parte toda para a gente de materiais, durabilidade, e me chamou a atenção num aspecto que ele colocou assim bem rápido, dizendo o seguinte: bom, fator água-cimento a gente sempre usou, mas agora não é o mais importante. Agora é fator água-ligante. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco melhor aí esse aspecto. Esse é um aspecto que eu tenho defendido, e agora, porque assim, primeiro a gente defende, aí depois a gente faz uma pesquisa, alguma coisa, que a gente prova com número. Na engenharia a gente gosta de número, de gráfico, né? Então a gente precisa. Porque veja bem, a partir do momento eu mostrei para vocês a composição geral dos cimentos, né? Se você tem um cimento que você tem 50% de clinker, o conceito relação água-cimento não existe mais, né? Porque se eu uso 0,5 de água-cimento, mas o meu cimento tem 50% de cimento, eu não estou mais falando de 0,5 de relação água-cimento, concordam? Porque não é, os outros 50% não são cimento, são adições. Então, veja, é a mesma coisa eu pegar um cimento CP1, como era o que vendia antigamente, né? Que era 100% clinker, ou quase 100%, porque tinha gipsita, e colocar outros 50% de adição pozolânica. É a mesma coisa de eu pegar um cimento que contém 50% de adição pozolânica na sua produção. Concordam? Então, eu vou usar o conceito de relação água-cimento nos dois casos? Fica sem sentido. Então, nos cimentos modernos, né, de 20 anos para cá, a relação com o cimento ela já não está mais fazendo muito sentido. Outra coisa, com os conceitos que estão sendo desenvolvidos de adições e aditivos, antes a gente precisava de relação água-cimento para dar trabalhabilidade. Hoje a gente não precisa de relação água-cimento para dar trabalhabilidade. Né? Hoje, se você coloca uma adição mineral, você às vezes precisa de um pouco mais de água, de um pouco mais de aditivo para poder manter uma determinada trabalhabilidade, porque a adição mineral vai roubar parte da água da mistura.
Então, observem que esses não são os conceitos, não são os parâmetros mais importantes. Inclusive, nós temos, porque, obviamente, a palestra, né, não dá tempo de falar sobre isso, mas nós fizemos uma pesquisa que durou 8 anos. 8 anos. Eu envolvi 6 pesquisadores nessa pesquisa. E como eu tinha uma ideia do todo, eu fiz um projeto experimental que eles individualmente não sabiam. Então, eles utilizavam traços pré-determinados, com materiais pré-determinados. Nós conseguimos todos os tipos de cimento produzido no Brasil. Claro, um de cada empresa, né? Claro que às vezes 2 cimentos da mesma classe de empresas diferentes são diferentes, mas nós conseguimos um de cada. Fizemos estudos de relação água-cimento, relação água-ligante, teor de aluminatos, finura, teor de argamassa, porosidade, todos os parâmetros que vocês puderem imaginar na dosagem de concreto. Eles individualmente faziam as suas pesquisas como sendo deles, como recortes. Mas eu estava pensando num todo. E depois que terminaram essas 6 pesquisas, durante 8 anos, eu consegui compilar todos esses resultados e fazer diversas modelagens, mostrando quais são os parâmetros mais importantes para o efeito da durabilidade na migração de cloretos. Esses resultados, inclusive, dessa modelagem, eles são o primeiro passo para algo que a gente quer fazer, que é o desenvolvimento de um software nacional. Aquele Life 365 do Duracon que eu mostrei aqui como exemplo para vocês, eles são baseados nas normas europeias e americanas com parâmetros ambientais e parâmetros de materiais e de normas americanas e europeias. Nós não temos nada no nosso país nesse sentido. Então, hoje, eu posso garantir a vocês que a relação água-cimento não é o fator mais importante para a durabilidade. Tá? Então, a pergunta pode ser à mesa. Veja, em relação ao pH do concreto e o aço, foi falado aqui, a gente pode medir, ele varia em torno aí de 13, 13,5, e de forma que há essa compatibilidade do concreto e do aço, de forma que a gente não tem uma DDP significativa. Então, verifica-se que, quando a gente tem uma variação de um dos materiais, que há uma diferença de pH, a gente tem uma despassivação do aço, e de forma que a gente cria lá um pH diferente. A pergunta basicamente é a seguinte: se os 2 materiais diminuíssem o pH, eu teria também essa incompatibilidade do concreto e do aço, já que existe essa compatibilidade devido ao quê? Ao coeficiente de dilatação, ao pH. E se esse pH fosse diferente, fossem iguais, ou seja, eu saísse lá de um patamar, teoricamente lá com 13, passasse para ambos, para 10,5 a 11, existiria essa incompatibilidade dos 2 materiais? Deixa eu falar isso aí. É a parte química. Vamos lá, primeiro uma correção. Diferença de pH não gera diferença de potencial. Esse conceito não existe. O que gera diferença de potencial é diferença de carga eletrônica. A carbonatação, que é uma perda de pH, não gera diferença de potencial. O potencial se mantém praticamente o mesmo. O que acontece é que tem um diagramazinho que é muito famoso para quem trabalha nessa área, né? O pessoal conhece, que é o diagrama de Pourbaix. Quando você tem a faixa de potencial usual do concreto num pH alto de 12, 13, isso é passivação, sem cloretos. Quando o pH reduz, não diminui o potencial, nem aumenta o potencial. Apenas nesse gráfico, o ponto anda para a esquerda, a gente entra numa zona de corrosão. Porque termodinamicamente falando, a partir de 8,5, 8,6, para o potencial de corrosão tradicional do concreto, é corrosão. Não tem diferença de potencial mudando aí nesse caso. Quem altera a diferença de potencial são os cloretos. Tanto que pode ter corrosão mesmo com pH 13, pH 12,5, se tiver cloretos. Porque os cloretos, sim, têm capacidade de
mudar o potencial. Aí a diferença de potencial gera corrosão. Ok? Então, assim, não faz sentido mudar pH de outro material, porque, nesse caso, não é isso. Se o entorno do aço tiver um pH menor, ele vai corroer, mas não é porque gerou diferente de potencial. Porque termodinamicamente é uma condição de corrosão. Entende? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta para o pessoal da mesa, para os palestrantes? Senão a gente vai caminhando para os procedimentos finais. Ademar, eu tenho experiência seguinte, eu tenho um galpão metálico que já tem, acho que uns quase 30 anos. E tinha problema de corrosão, pé de pilar. Foi o que eu fiz, revesti com concreto. Está lá até hoje. Essa semana foi contratado, vamos começar uma perícia num galpão que fizeram exatamente isso. As colunas metálicas e revestiram bem em concreto. Minha preocupação vai ser se aquele concreto realmente está bem aderido com aço. Eu não vou me preocupar muito com o problema de H. Claro, quero saber se tem corrosão subjacente daquele concreto. Aí eu vou tentar ver isso aí, porque são várias colunas, e tem 25 anos, e aí eu vou preocupado mais se realmente o revestimento, que é o cobrimento, como se fosse uma armadura grande lá dentro, entendeu? Se ele não está poroso, se o cloreto já está chegando perto, como é que anda aquela carbonatação. E minha experiência particular, quando eu envolvi esses pilares que estão lá até hoje, não tive problema. Até a altura que eu estava revestido. Os problemas começaram às alturas que estavam expostas. Mas essa é a sua resposta também, porque eu sei que você pretende. É um galpão que tem uma parte com 20 e poucos anos construído e outra parte mais nova. E as estruturas, os pilares são todas metálicas, treliça metálica, essa coisa toda. E qual é o meu papel? Dizer à empresa, né, o que tem que fazer. Depois desse negócio dessa semana em São Paulo, que desapou aquele auditório novo, o pessoal começa a se preocupar. Então, eu entendo a sua preocupação, qual seja. Só antes do sorteio, que vai ter um sorteio, né? Deus deu uns brindes. É uma pergunta que eu queria dirigir para o engenheiro Leonardo aí, para movimentar a mesa. Dentro dessa perspectiva assim, de melhoria da durabilidade das estruturas, você que tem experiência tanto na área de projeto quanto na área de contato com os construtores, quem é que precisa melhorar mais? É o projetista ou o construtor? Acho que os dois, né? Mas principalmente, eu acho que as construtoras têm que prezar mais pelos métodos construtivos, cuidar mais da estrutura durante a execução. Tá? O projetista, ele tem uma limitação, a preocupação dele é com deixar a estrutura segura. Né? E a questão da durabilidade, ele segue aqueles... Eu acho que a 6118, ela cita pouco ainda a questão de durabilidade. Tá? Por isso que eu falei na minha palestra que é importante ter o casamento com o tecnologista. Eu acho que está faltando, talvez, esse profissional ali no processo, até mesmo durante a confecção do projeto estrutural. É ele, o tecnologista e a construtora. Posso complementar? Sim. Eu acho que ambos têm que melhorar realmente, mas, pela minha experiência de vida, o projetista estrutural, ele estudou mais do que o pessoal de execução de obra, né? Normalmente, infelizmente no Brasil, quem vai para a execução de obra, fez a universidade e praticamente não faz mais nada, né? Já o projetista estrutural, e principalmente o projetista estrutural hoje, ele é obrigado a se manter atualizado a nível de software, ele estuda mais. Tem muito projetista estrutural que precisa melhorar muito, mas na média, eu acho que o nosso pessoal de obra, o pessoal que vai para a execução, vamos dizer assim, está precisando se reciclar com muito mais intensidade até do que os próprios projetistas estruturais. O pessoal tem essa mania de não mais, quer dizer, não ler mais, né? Uma coisa que nós temos que fazer é ler, né? E qual é o critério que o pessoal de obra tem para ler, né? Então ele bota o livro em pé. Se o livro cair, pode ser que ele leia. Se ficar de pé, não lê, né? Então esse, infelizmente...
A universidade que eu estudei, né, é aqui a Federal, e ela fica no município vizinho de São Cristóvão, né? E tem uma ponte, tem um rio, tem uma ponte que a gente cruza para ir para a universidade. E você falando, eu me lembrei que eu tinha um colega de faculdade que ele tinha um ritual. Toda vez que acabava o semestre, ele saía da universidade, chegava na ponte e jogava os cadernos no rio, porque assim, ele não queria mais saber daquilo. Então, todo semestre tinha esse ritual. E é exatamente isso. A gente estuda muito pouco, né? Eu acho que a gente estuda muito pouco. Eu queria só dar minha opinião, pedindo licença. Recentemente, eu estou com uma experiência, talvez esteja errado, uma visão, possa ser até obtusa. Para incorporar o projeto de durabilidade, não está fácil. Não sei se o professor Daniel concorda. E a dificuldade que eu estou tendo, pela minha experiência, não é do construtor, não. São dos projetistas. Desculpa, eu sou seu outro. 2 experiências próprias. Inclusive, eu faço parte de uma comissão de norma que está sendo reformulada agora e coloca esse ponto e eu noto que incomoda. Quando eu começo a tocar muito nessa coisa de durabilidade, de responsabilidade jurídica e tal. Inclusive, um participante que é novo, que é o responsável pelos editais das pontes que vão sair lá em São Paulo. Um bocado de ponte para recuperar, eu vou ser o primeiro responsável. Se esquecer de botar no edital o ELD. Hoje não tem mais jeito. LULSLD. O judiciário vai cobrar. Está acontecendo com as empresas de recuperação. Discutimos aqui. O cara recupera. O condomínio paga uma nota. 3, 4 anos depois aparece a correção adjacente. O condomínio vai pagar fácil. Então, acho que tem que haver essa mudança cultural, que eu acho que só quem vai poder liderar e fazer isso é o judiciário. Não é nem a gestão da produção, nem a gestão da concepção e nem a gestão da manutenção. Ou seja, nem engenheiro civil, nem engenheiro de produção. É o judiciário. Eu estou cada vez mais convicto que quem desenvolve a engenharia é o poder judiciário. Já que eu vou falar... tá. Pessoal, vou ter que pedir desculpa que eu estou pegando, vou pegar meu voo daqui meia hora, tá bom? Vou ter que me abster aqui da mesa. Desculpa. Boa viagem. Eu concordo com os dois, na verdade. Eu concordo que, de forma geral, o projetista estuda mais, e concordo que, apesar de estudar mais, ele não está, a maioria não está muito atenta para os aspectos de durabilidade. Eu acho que isso é preciso. E só para a gente finalizar aqui, eu também tá se despedindo do evento, queria agradecer mais uma vez o convite do evento para estar aqui. Queria, principalmente para os estudantes, 2 coisas, né, que eu lido com os estudantes todos os dias, né, na minha vida. E 2. Uma, na Europa, cerca de 60% dos custos da construção civil já são associados à recuperação de estruturas existentes. Se cada vez se constrói menos e cada vez se mantém mais, o que é uma tendência, acho que natural, não é? No Brasil, isso está em torno de 22% a 25% e crescendo, e cada vez vai crescer mais. Porque chega uma hora que a gente tem uma quantidade de edificações tão grande que a manutenção das existentes vai demandar muito mais do que construir coisas novas. Quando a gente tem pouca coisa construída, não, mas quando a gente tem muita coisa construída, sim. Então, principalmente para vocês, né, que estão estudando, certamente boa parte de vocês será encaminhada a essa área de recuperação e reabilitação de estruturas existentes. E eu vou compartilhar aqui com a opinião do professor Carlos durante a palestra dele, que é uma coisa que não é só aqui que a gente vê, infelizmente. Eu costumo brincar com os meus alunos que essa geração aí, até 22, 23 anos para baixo, demonstra uma apatia contagiante, não é? Porque um evento como esse, não digo agora que por mais tardar estamos, né, passamos um pouco do horário do almoço, mas do coisas normais, um evento como esse, não vou falar que é gratuito, mas é quase gratuito, né? Porque tem que trazer 1 quilo de alimento não perecível, se não me engano, não é isso? Sim, isso mesmo. Então não pode dizer que é gratuito, mas é quase gratuito. Isso aqui era para estar lotado todos os dias, com gente em pé nas laterais e gente lá fora querendo entrar sem espaço. Então,
Isso é uma coisa que eu tenho presenciado nos últimos anos, o quanto essa geração demonstra apatia com relação ao desenvolvimento, a estudar, a melhoria e estar participando das coisas. E realmente é uma coisa que a gente lamenta profundamente, principalmente na minha condição de educador. Ok, professor Veras, gostaríamos de agradecer imensamente aí a participação dos palestrantes aqui conosco, nesse evento da modernização da engenharia sergipana, o professor Carlos Henrique, o professor Daniel Veras, o professor Luiz Henrique Ceoto, que vieram aqui abrilhantar o nosso evento com as suas experiências e de longo tempo de militância profissional. E eu gostaria de pedir agora para a gente fazer a gentileza de desfazer a mesa, e nós vamos, nessa questão, nós resolvemos não fazer o sorteio. A gente quer priorizar as pessoas que tiveram ontem e hoje. Então, eu vou citando aqui o nome para ver se estão presentes. Se tiverem presentes, a gente vai fazer algum tipo de fornecimento desse material nosso aqui. Primeiro, nós temos as revistas da ABS, que elas são, o nome da revista é a revista Estrutura. Essa revista, ela vinha sendo publicada bimensalmente, e nós vamos distribuir, temos alguns números aqui, vamos distribuir entre vocês que estiverem presentes ontem e hoje. Eu anotei aqui, eu queria saber o seguinte, se o Arthur Alves Santana está aí? Não, né? Vamos ver. Cristina Valéria Salles, tá? Sim, pois não.